Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudo. Que o Senhor esteja nos capacitando para que eu possa estar fazendo uma excelente aula e que Deus esteja abençoando a família de vocês, iluminando, os protegendo de todo o mal. Amém? Vamos lá? Vamos estudar, todos com um lápis, a borracha e o livro didático aberto. Olá, turma! Hoje, na disciplina de língua portuguesa, vamos dar continuidade, mais uma história de uma fábula e sua interpretação textual e a acentuação das palavras paroxítonas. Para isso, você vai deixar o seu livro didático aberto na página 12 a 15. O que teremos na aula de hoje? Vamos falar de fábulas e acentuação das palavras paroxítonas. Fábula. Mas o que é a fábula? A fábula é uma narrativa na qual os personagens são geralmente animais, possuem características humanas e nos apresenta sempre uma lição de moral. Lição de moral. Mas o que é a lição de moral? A lição de moral faz com que as pessoas possam estar refletindo sobre atitudes que não estão corretas. Nas fábulas, os animais dão lição de moral. A moral das fábulas adquiriu vida própria, transformando-se em provérbios, frases prontas vindas do conhecimento popular, transmitidas de boca em boca e que encerram um certo ensinamento sobre algum aspecto da vida. Página 12. Clique no texto. Vamos ler mais uma fábula. O pastorzinho mentiroso. O pastorzinho mentiroso. Era uma vez um pastorzinho que se chateava muito por ter que cuidar de suas ovelhas. Queria sempre se divertir às custas dos lavradores que trabalhavam num campo perto dali. Certo dia, teve uma ideia e pôs-se a gritar com todas as suas forças. O lobo, socorro! Ele está vindo para cima das minhas ovelhas, socorro! Os camponeses, ao ouvir a gritaria, deixaram suas tarefas e correram para acudir. Quando os lavradores chegaram armados, com suas enxadas e dispostos a defender o garoto e o rebanho, deram de cara com o menino às gargalhadas, pois era tudo mentira. Muito aborrecidos, os homens voltaram para suas tarefas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes e em todas elas os lavradores interromperam seus trabalhos e correram para ajudar. Dias depois, o lobo realmente apareceu e começou a comer as ovelhas, uma a uma. Socorro! O lobo! Gritou o pastor apavorado. Dessa vez, entretanto, por acharem que se tratava de outra brincadeira, ninguém correu para acudi-lo. O lobo foi comendo as ovelhas do pastorzinho, que, horrorizado, não fez nada para impedir. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. Da fábula. Número 2. Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Qual foi a expressão que eu utilizei logo no início? Vocês estarão refletindo, observar a página da leitura da fábula e irá escrever nesta linha. Número 3. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Letra A. Quem são os personagens? Quem são os personagens da fábula que eu falei? Vocês lembram? São 3 nomes que a tia falou. Vocês irão escrever nessas linhas logo abaixo. Letra B. Onde essa história se passa? Você irá responder. Letra C. Por quem a história é contada? Primeiro, pelo pastorzinho? Por alguém que não participa dela? Ou pelos lavradores? Quem conta a história?
que vocês acham? Então, vocês irão marcar um X. Número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? O que ele fazia para chamar a atenção dos lavradores? Vocês lembram? Então, vocês estarão escrevendo nessas linhas. Esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Você acha que ele chamou a atenção dos lavradores só uma vez? Não, vocês estarão respondendo. Número 5. Assinale um X nas alternativas corretas. Letra A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho. O que vocês acham? A todos. Vocês irão marcar ou sim ou não. Letra B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Qual foi? Ri muito, não consegui ajudar, sempre consegui ajudar. O que vocês acham? Quais foram as consequências maiores que o pastorzinho fez com as ovelhas dele? Letra C. Qual é a finalidade da fábula? Convencer o leitor sobre determinado assunto? Transmitir valores e ensinamentos? Apresentar uma história real? O que vocês acham? Vocês estarão marcando um X na alternativa que está correta. Página 14, número 6. Escreva uma moral ou um ensinamento para essa história. O que nos remete à atitude do pastorzinho? Foi correto o que ele fez? O que você acha? Você vai estar escrevendo o que você acha das atitudes do pastorzinho. Converse com seus colegas e compare a moral ou ensinamento que vocês escreveram. Alguns colegas escreveram a moral ou ensinamento muito diferente do seu? Se sim, registre no seu caderno. Então, nós iremos estar compartilhando logo mais com os colegas sobre a moral que cada um escreveu. Número 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho ficou feliz por ainda ter 2 ovelhas, percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo, sentiu o orgulho de enganar os lavradores. Você vai estar marcando um X na alternativa que está correta. Acentuação das palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba como tônica, ou seja, é a sílaba mais forte que você fala com mais intensidade. E as terminadas em an, ans, ão e ãos será também uma regra. Exemplo, a palavra órfã é uma paroxítona. Órfão, paroxítona, imã, órgãos, sótão, bênção. Essas são palavras terminadas em ão. As palavras paroxítonas, algumas são acentuadas e outras não. Observe alguns exemplos. A palavra escada, túnel. O tu é a sílaba mais forte, ela é a penúltima sílaba, tu. Nome, paroxítona. Sacola, paroxítona. Có é a sílaba mais forte, é que pronunciamos com mais intensidade. Temos alguns exemplos de palavras paroxítonas. Exemplo, aurora. Aurora. Tem 3 sílabas, é trissílaba. A sílaba mais forte é o ró e está na penúltima sílaba. Vamos lá. Ra está na última sílaba. Ró é a sílaba mais forte, que falamos com mais intensidade. Portanto, ela será paroxítona. Primeiro, primeiro, ela é trissílaba. A sílaba mais forte é o mei. Portanto, ela será paroxítona. A última sílaba última sílaba ró. Mei é a
penúltima sílaba. Noite. Noite é dividida em duas sílabas. Ela está noite. Noi é a palavra, a sílaba mais forte, que você fala com mais intensidade. Então, ela será paroxítona. Chocolate. Chocolate. A sílaba mais forte foi o lá. Então, ela está na penúltima sílaba. Observe que nós temos o T na última sílaba e o lá na penúltima sílaba. Então, será paroxítona. Família. Família. Ela é trissílaba. Ela está acentuada na penúltima sílaba. Vamos lá. Última, lia, mi é a penúltima sílaba. Última, penúltima. Então, ela será paroxítona. Página 14. Palavras de cá para lá. Acentuação das paroxítonas. Número 1. Separe a palavra abaixo em sílabas, depois responda às questões propostas. A palavra pastorzinho, você vai separar em sílabas. Pastorzinho. Letra A. Quantas sílabas tem essa palavra? Você vai contar quantas sílabas tem essa palavra e vai escrever no quadrinho. Letra B. Qual é a sílaba pronunciada com mais força? Aquela que você pronuncia com mais intensidade. Pastorzinho. Observe qual foi que eu falei com mais intensidade. E aí você vai estar escrevendo somente a sílaba mais forte. Letra C. Essa palavra é classificada como? Você vai observar quantas sílabas ela tem. 2 sílabas. Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, 4 sílabas, polissílabas. Você vai estar observando. E qual a sílaba mais forte? Aí você vai observar se vai estar na última sílaba, é oxítona, na última sílaba. Na penúltima sílaba, ela será paroxítona. Então, você vai observar o número de sílaba e a sílaba mais forte. E vai marcar um X no quadrinho que estiver correto. Página 15. Número 2. Transcreva outras 3 palavras paroxítonas da fábula lida. Em seguida, pinte a sílaba tônica de cada uma delas. Você vai estar observando novamente na fábula e vai estar transcrevendo 3 palavras e vai pintar a sílaba tônica, aquela que você falou, ler com mais intensidade. Alguma das palavras que você transcreveu foi acentuada? Então, você vai estar escrevendo sim ou não. Algumas podem estar acentuadas, outras não precisam. Depende da sílaba tônica. A acentuação das paroxítonas, que é a penúltima sílaba tônica, depende da terminação da palavra. Por isso, algumas são acentuadas e outras não. Como eu falei anteriormente, algumas sílabas são acentuadas, outras não precisam. Você vai estar apenas observando qual a sílaba que você ler com mais intensidade. Número 3. Observe o quadro. Fácil, tórax, réptil, júri, vírus, álbum, órgão, ímpar. Pólen, tênis, ímã, bíceps, lápis, túnel, glúten, amáveis. Você está observando todas as palavras, elas têm acento. Agora, você vai pintar as terminações das palavras acentuadas e depois você vai completar as frases a seguir. Você vai estar pintando neste quadro que eu acabei de ler as palavras. Feito isso, você vai para a outra pergunta. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L. A palavra réptil, já está escrita o L. E a palavra tórax. Então, o X já está. Agora chegou a sua vez de estar observando as palavras e completando nos espaços.
Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidas ou não de S. Chamamos de ditongo a presença de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Exemplo, a palavra sério, vocês estão observando, nós temos duas vogais. Nós temos uma vogal e uma semivogal. A palavra prêmio, nós temos uma vogal e uma semivogal. Insônia, observe, nós temos uma vogal e uma semivogal. A vogal é pronunciada mais fortemente, já a semivogal de modo mais fraco. Exemplo, a palavra amáveis. Amáveis é uma vogal e o is é uma semivogal. O is já não foi tão forte quanto o é. Por isso, é uma vogal e uma semivogal. Número 4. Com base nas regras apresentadas, acentue as palavras corretamente quando necessário. Então, você vai ler todas as palavras e vai acentuar quando necessário. Temos algumas palavras que não precisa acentuar, porém, algumas estão precisando que você as acentue. Temos o QR Code, vocês podem estar observando, tá? Não esqueçam de estar utilizando o QR Code. Gente, bom dia a todos. Um beijo no coração de vocês.